Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. A história se repete de Bispoeta. A história se repete, às vezes como farsa, outras nem disfarça. Erros e acertos se refletem, traduzidas em pandemia, guerras e outros conflitos, e o ser humano aflito sonha com paz e harmonia. Mas a vida tem contrastes, reais e assustadores, alguns para aplacar as dores, outros ampliam os desgastes. Se a lição é reprisada, falta muito a aprender entre querer e poder, numa visão apressada, em que tudo é para ontem, e só se pensa no momento, tornando o dia um tormento, sem o vislumbre do horizonte. Sempre há uma nova chance de se mudar a trajetória, dar novo rumo à história, escrever um novo romance. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Invista 10 a 12 minutos do seu precioso tempo acompanhando a nossa teleaula, compartilhe os vídeos, toque no sininho, inscreva-se no canal e ao final, se você puder, coloque sua observação, coloque seu parecer, sua dúvida. Eu terei o maior prazer de responder a todos os comentários. Vamos em frente, Lide? Vamos. Vamos. Estamos tratando da oração e as funções oracionais. Essa é a 42ª parte. O adjunto adverbial de causa, além das preposições por, com e de, pode vir introduzido por locuções prepositivas. É aquele conjunto de palavras que tem a função de preposição. Como? Por causa de, perceberam? Por causa de, em virtude de, em razão de, devido a, graças a. São todas locuções prepositivas, etc. Exemplos. Não saiu cedo por causa da chuva. Houve faltas devido à greve de ônibus. Observação muito importante. Não se usa nesse emprego devido sem a preposição a. Devido ao mau tempo e não devido ao mau tempo. Você tinha essa dúvida antes? Costumava aparecer essa dúvida para você ou não? Não. Não, muito bom. Você é excelente. Em vez de um substantivo ou pronome, pode vir um adjetivo usado neutralmente para expressar a ideia de causa, aproximando o adjunto adverbial do anexo predicativo. Exemplos. Os marginais fugiram de medrosos. Por teimoso, não viajou conosco. Esse segundo exemplo já não é tão comum na nossa fala do dia a dia. É muito provável que nós disséssemos: O teimoso. ele não viajou porque é teimoso. Ele não viajou porque é teimoso. É muito mais provável que nós encontremos essa construção. Mas é possível essa construção também no português padrão. Por teimoso, não viajou conosco. Dentro da denominação de instrumento, incluem-se circunstâncias afins, como o meio, a intermediação, a matéria, o domínio, o utensílio e, por extensão, os contextos matemáticos do tipo de multiplicou por, multiplicar por, dividir por. Exemplo. Aliás, tem vários exemplos. Depois nós vamos prosseguir. Os amigos nunca viajaram de avião. Essa é bastante comum e a nossa fala é assim que nós falamos mesmo no nosso dia a dia. Então esse é do português padrão e é também do português do dia a dia. Bem, agora vamos fazer a nossa pausa para molhar o bico. O professor Bispoeta participa de vários podcasts com o Cantinho do Bar Chá da Vila, com
com o nosso querido Chá da Vida, com o nosso querido Upomone Villanova. E nessa sexta-feira vai ter uma live especial em homenagem aos professores, e o Bispoeta estará também presente com as suas dicas da língua portuguesa. É isso, professor? Exatamente, Elide. Você é maravilhosa por lembrar do nosso querido Cantinho do Bar de Upomone Villanova. O Cantinho do Bar é internacional, você sabia, Elide? Está presente em vários países lusófonos de outros continentes e também em alguns núcleos, núcleo da Grécia, por exemplo, onde existem pessoas que falam língua portuguesa, que são talvez brasileiros, que estão lá e falam língua portuguesa. Bem, estou trazendo aqui hoje... Professor, e como que faz para assistir essa live? Bom, pode procurar no Facebook, na minha página mesmo, de Bispoeta. Eu vou deixar lá o link para as pessoas poderem localizar a live na próxima sexta-feira, que vai ser... Não sei amanhã? Se vai ser, não sei se vai ser amanhã 22. É amanhã. Ou amanhã? É. Ah, então tá bom. Muito obrigado, Elide. Certo. Bom, eu estou trazendo aqui, como vocês podem observar, dá para ver, Elide, o título Se do você livro? pode aproximar um pouco Posso mais aproximar? o livro. Isso, mais um pouquinho, que agora deu para mim ler certinho. O Retrato de Dorian Gray. Exatamente. Eu estou trazendo esse livro, eu tenho um prazer especial pelo Dorian Gray, do nosso querido Oscar Wilde. Por quê? Esse livro é tão importante dentro da literatura que ele já foi adaptado para o teatro, já foi adaptado para o cinema, com mais de uma versão, aliás, para o cinema e também no teatro. Assisti já versões diferentes. É uma história muito interessante, não vou dar spoiler, porque eu gostaria que vocês lessem, mas falando de um modo geral, é aquela ânsia que as pessoas têm em ter a juventude eterna a qualquer preço. Pronto, acho que eu já até falei demais, não, Elide? Chega. É a juventude eterna a qualquer preço. Leiam, procurem, provavelmente vocês vão encontrar no YouTube, vão encontrar devem encontrar no Google, o Retrato de Dorian Gray. Vocês vão gostar muito. Você gostou, Elide? Ah, eu gostei muito. Eu gostei muito. Assisti até a peça. Oscar Wilde é muito bom. Bem, prosseguindo nas nossas considerações sobre a oração e as funções oracionais, estamos vendo aqui um exemplo. Os amigos nunca viajaram de avião. Vamos prosseguir com os outros exemplos. Mediu o quarto com o metro. Também tranquilo. Escrever a máquina. O jogador fez gol com a proteção do juiz. Hoje em dia, modernamente, poderíamos dizer até com a proteção do VAR. Prenderam o ladrão com a arma. O índice epidêmico foi multiplicado por 2. A partida foi ganha pela estratégia do técnico. Tudo tranquilo, esses exemplos são do nosso dia a dia, é assim que nós falamos mesmo, seja no português padrão e seja no nosso dia a dia. Este último exemplo evidencia a possibilidade de aproximação designativa da circunstância de instrumento ao agente da passiva, introduzido também pela preposição por. Um modo de distingui-los, além da análise da experiência comunicada, é substituir a preposição por do instrumental por, com ou mediante. Vamos ver como fica isso no exemplo? A partida foi ganha com ou mediante a estratégia do técnico. Os adjuntos adverbiais de companhia repartem-se em 2 grupos: os associativos ou participativos e os que não o são. Os primeiros participam ou ajudam ao lado do sujeito ou, no caso de complemento verbal, são afetados pelo estado de coisas designado no predicado, como nos exemplos
que nós vamos ver agora. O capitão, com seus soldados, desbaratou o inimigo. O professor, com seus colegas, dirigiu a exposição. A diretora expulsou da sala o aluno com os colegas de arruaça. Você fazia arruaça nos seus tempos de escola? Ah, eu fazia um pouco sim, viu? Eu também, devo confessar. Eu não era um aluno muito disciplinado, não. Passei a ser só depois de adulto, mas na minha fase de adolescente, eu confesso, fui um aluno bastante indisciplinado. E mesmo com a minha indisciplina, ainda assim, eu sempre fui um excelente aluno, tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa. Eu faltava, cabulava a aula, não tenho vergonha de dizer isso. Ainda assim, eu conseguia me sair bem, tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa. É claro que isso não é muito bonito de se dizer, mas é um fato. Naquela época, eu já tinha muita facilidade com a língua portuguesa. Sempre estudei muito, sempre me dediquei bastante, tanto às leituras de gibis, leitura de livros na biblioteca, que eu era, de uma certa forma, obrigado a ler antes de ir para a sala de jogos. Meu objetivo era a sala de jogos, mas antes de chegar na sala de jogos, eu precisava passar pela sala de leitura, uma providência ótima, adotada pela Biblioteca Monteiro Lobato, que acabou me incentivando a ler muitas histórias. Li toda a coleção de Monteiro Lobato, Reinações Narizinho, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e com isso acabei pegando esse gosto pela leitura. Bem, espero que vocês também se entusiasmem pela leitura, leiam muito, leiam sempre e escrevam também sempre. Essa é uma grande lição que eu tenho para a minha vida, porque agora pensando bem, eu sempre escrevi muito. Eu fazia como se fosse um diário. Eu tinha lá como é que se chamou isso? Agenda. Eu tinha uma agenda e diariamente eu escrevia alguma coisa, eu sempre escrevia na agenda. E agora mantenho essa tradição, escrevendo diariamente no Facebook e em outras redes sociais. Bem, sejam muito felizes e fiquem com Deus.